As enchentes que devastaram o oeste da Alemanha marcarão uma virada na política alemã. Considerada a maior catástrofe natural do país nas últimas décadas, as enchentes mataram mais de 170 pessoas. Há 2 meses das eleições federais, essas inundações podem ter um impacto decisivo na nomeação do próximo chanceler. Não esqueça que você está no canal Geopoliticando. Lembre-se de se inscrever aqui. Angela Merkel, ao retornar de Washington, onde foi recebida pela primeira vez pelo presidente Joe Biden, expressou sua tristeza pelo desastre, caminhando por um deserto de ruínas que ela mesma descreveu como fantasmagórica e surreal. Ela garantiu às populações afetadas um apoio financeiro maciço e rápido para reconstruir a região. O governo federal aprovou 200 milhões de euros em ajuda emergencial, além dos 200 milhões liberados pelos estados afetados pelas enchentes. A fim de permitir a rápida reconstrução de infraestruturas e habitações destruídas, o governo insistiu em levantar as restrições administrativas que muitas vezes impedem novos projetos de construção na Alemanha. Mas como tal desastre pode ocorrer em um país acostumado à gestão de crises? O dramático resultado dessas inundações levanta, obviamente, a questão da responsabilidade pessoal de Horst Schöffer, ministro do Interior. Ele é responsável pela Agência Federal de Proteção Civil e Prevenção de Desastres, embora a proteção contra desastres seja tradicionalmente responsabilidade dos estados alemães. Tal como aconteceu com a crise da saúde, este desastre levou a um questionamento do federalismo. Horst Schöffer pediu uma melhor divisão de poderes entre o Estado federal e os estados regionais alemães, os Länder, o que poderia levar ao fortalecimento do Estado central para melhor lidar com situações excepcionais. Essas inundações também levantam a questão da falha do sistema de prevenção de desastres na Alemanha. Um estudo de Hannah Klock, professora de hidrologia da Universidade de Reading, aponta para uma falha monumental do sistema no manejo da crise pela Alemanha, que as autoridades teriam sido alertadas sobre o risco de enchente 2 dias antes do desastre pelo EFAS, o Sistema Europeu de Conscientização contra Inundações. Embora ainda seja cedo para avaliar quem foi o responsável pelo quê, parece certo que o alerta foi efetivamente transmitido pelo governo federal aos Länder em questão, mas não chegou aos habitantes. Isso levanta a questão do sistema de alarme mais eficaz entre um método digital, como um aplicativo, ou as sirenes tradicionais. No entanto, a principal fraqueza revelada por esta crise tem menos a ver com a estrutura federal do país ou seu sistema de alerta do que com a distribuição de sua população pelo país. O impacto dos desastres naturais, em última análise, se resume ao acaso e aos pontos fracos. O mau tempo afetou principalmente a parte sul do Reno-Ruhr, uma vasta área metropolitana com uma densidade populacional particularmente alta. Isso inevitavelmente torna a proteção direcionada mais vulnerável e difícil. Deve ser destacado que o mau tempo está presente há muito tempo na vida política alemã. Em 1962, Helmut Schmidt, então ministro do interior da cidade-estado de Hamburgo, conheceu verdadeiramente a imagem de um estadista ao reagir à histórica inundação do rio Elba, que, na noite de 16 de fevereiro de 1962, causou quase 340 mortes. Quando severas inundações atingiram o norte da Europa em agosto de 2002, em um contexto pré-eleitoral particularmente intenso, o chanceler cessante Gerhard Schröder venceu a batalha de relações públicas, indo para o solo com botas de borracha. A onda de calor que a Alemanha enfrentou em junho de 2019 causou um verdadeiro tremor político ao permitir que os verdes ultrapassassem os conservadores
nas intenções de voto pela primeira vez na história, baseando-se em sua relevância. A evolução da intenção de voto nos últimos anos, marcada pela intensa volatilidade, sugere que a Alemanha pode estar à beira de outro abalo eleitoral. Até agora, Armin Laschet, o candidato da CDU, que tinha quase 30% dos votos antes das enchentes, parecia ser o sucessor mais provável de Angela Merkel. No entanto, a situação pode mudar rapidamente. A gestão desta crise natural pelos vários candidatos à chancelaria revelou os pontos fortes e fracos dos três principais partidos. Na ausência de Merkel, retida em Washington, Olaf Scholz, o candidato dos social-democratas, vice-chanceler e ministro das Finanças, foi o primeiro a ir ao terreno apoiar as vítimas da catástrofe e prometer-lhes ajuda de emergência, mostrando sua capacidade de estadista e empatia. Olaf Scholz, que, de acordo com as pesquisas, é o mais provável a suceder Merkel, obtém o principal benefício político desta crise. Annalena Baerbock, a candidata dos Verdes, optou por se manter discreta, considerando que os eventos ilustram a emergência climática melhor do que qualquer discurso que ela pudesse fazer. Essas inundações colocam a proteção ambiental ainda mais firmemente na agenda de campanha e devem ajudar o desempenho eleitoral dos Verdes. A estratégia de discrição de Baerbock foi muito intencional e tudo menos um sinal de fraqueza. Em entrevista, ela explica que foi ao local sem jornalistas para conversar com as vítimas, sem tentar explorar seu infortúnio. Esta estratégia pode, no entanto, ajudar a reforçar uma imagem de moderação, sinceridade e responsabilidade que Annalena Baerbock tenta dar ao Partido Verde. Pechas vistas como positivas e que ela, obviamente, tentou colar em si mesma também. Embora uma decisão histórica do Tribunal Constitucional alemão, em maio, tenha descrito a falta de ambição climática do governo como um ataque às liberdades das gerações futuras, essas inundações devastadoras devem levar a uma aceleração muito clara da política climática alemã. Ou seja, a agenda Green Man avançará ainda mais. Os principais partidos agora parecem concordar que a política climática não é mais uma questão de estabelecer metas ambiciosas e distantes, mas de transformar os padrões de produção, consumo e viagens aqui e agora. Esta aceleração do ritmo na Alemanha terá necessariamente consequências a nível europeu. Embora a comissão acabe de apresentar as suas propostas para a transformação verde da economia europeia, espera-se que o governo alemão se oponha a qualquer tentativa de atenuar as ambições climáticas contidas neste programa, tornando a luta contra a inação climática do Green Man uma das principais batalhas do próximo chanceler eleito. Os rumos que o mundo irá tomar dentro desta agenda verde eu já tenho falado e repetido há alguns anos. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.